Boa noite. Boa noite a todos. Começando aqui mais uma live do Mediador Empreendedor. Vão desculpando, mas a gente teve um problema de energia aqui. E aí atrasou um pouquinho nossa live. Mas estamos aqui firmes e fortes para mais uma live, trazendo um convidado muito especial. Ele que é Dr. Dorval Henrique Ferrari, que é advogado, mestrando em meios consensuais e resolução de conflitos pela Universidade Nacional de Lomas Zamora, Buenos Aires. É mediador certificado junto ao CNJ e atuante no TJ de Santa Catarina, instrutor de mediação, diretor do Núcleo de Solução Alternativa de Conflitos da ESA, da OAB de Santa Catarina. E também comanda, né, o Instagram do Mediadores Brasil, com entrevistas, aulas, enfim, trazendo esse conteúdo muito bom de mediação para dentro do Instagram. Então, eu tenho o prazer de conversar com ele e acho que já ingressou aqui, deixa eu convidá-lo. Muito rico, eu tenho certeza, né? E agradeço a todos que estão entrando, Kátia, Luzanta, a Lu. É Lu? Ô, tudo bom? Como vai? Tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bom, Dorval? É um grande prazer tê-lo aqui. Deixa eu Que só ajustar alegria. a minha câmera aqui. Opa, baixo aqui um pouquinho. Tô vendo. Vai desculpando um pouquinho o atraso, a gente teve um problema de energia, acontece essas coisas. Fique absolutamente tranquila, tá? Nenhum problema, imprevistos que acontecem, né? Quando é ao, Tecnologia é um pouquinho disso. quando é ao vivo, né? Não tem jeito. Tá tudo bem, fique tranquila, tá? Agradeço muito, né, a sua presença, né, com a gente, e tenho certeza que vai ser um bate-papo assim muito rico, porque o intuito das lives da jornada é justamente trazer a experiência de quem já começou, né, um pouco antes e passou desafios e está empreendendo, para falar de sua experiência, trazer sua percepção, né, do mercado, enfim. Então, eu tenho certeza que vai agregar muito aí para todo mundo. Doutora Rosane, o agradecimento é meu pela oportunidade de nós fazermos esse bate-papo sobre mediação. E também não posso aqui deixar de aproveitar para agradecer a todos os baianos aí, esse povo tão alegre e que, para nossa grande satisfação, percebemos como grandes apreciadores do Mediadores Brasil. Temos muitos mediadores aí do Estado nos acompanhando. Então, já expresso aqui toda a minha gratidão. Ah, obrigada. Mas eu tenho certeza que é o Brasil inteiro aqui representado. Tem pessoas, né, do Brasil todo que acompanham o seu trabalho. E eu queria começar sabendo dessa história. Como é assim? Como é que você começou? Como é que a mediação entrou no seu caminho? Como foi que a gente sempre fala, né, que o bichinho da mediação, né, acabou fazendo assim a gente se encantar pela mediação? Como foi essa trajetória sua, Durval? Então, doutora Rosane, o meu caminhar já no mundo da mediação surgiu quando ainda da época da universidade. Lá tive o primeiro contato com a matéria, foi algo que me moveu já desde um primeiro momento e de lá não parei, né? E inclusive quero aqui aproveitar e registrar que toda essa minha caminhada no mundo da mediação teve como grande incentivadora uma juíza. Ela que é uma pessoa que acredita muito na mediação, mas além disso, e o mais importante, acreditou em mim naquele momento e foi aí, dentro dessa jornada, uma pessoa que teve muita importância para mim, que é a doutora Quitéria Pérez, uma juíza aqui de Blumenau, já que falo aqui de Santa Catarina, né, a cidade onde, o estado onde eu escolhi morar. E a doutora Quitéria Pérez foi essa pessoa que realmente me trouxe e me manteve no mundo da mediação, me alicerçando e, sobretudo, atuando no mundo da mediação
e em algum momento precisei voltar lá para aquele banco da universidade que me fez despertar esse olhar para continuar os estudos. Então, foi quando eu cheguei aí na fase do mestrado, que para mim, realmente, doutora Rosane, foi um divisor de águas enquanto pensar como mediador. O que houve de mudança nessa sua percepção a partir do mestrado? Eu penso que qualquer amplitude que a gente faz buscando todo o domínio da técnica, que nos é sempre tão dito, né, como sendo o mais importante, que temos que ter o domínio de todas as técnicas, de todas as ferramentas, mergulharmos para buscar de todas as formas, desde que na fonte da técnica se desmanchou durante esse mestrado. Porque lá tive a oportunidade de ter alguns mestres que me mostraram que, sim, o mediador precisa dominar a técnica, mas, sobretudo, ele precisa transitar no que está para além dela. Então, essa junção da técnica a um novo saber, que é esse, que tão, muitas vezes nem nos livros são encontrados, que me desconstruiu e me fez ser, a partir daí, diante de uma reconstrução, um melhor mediador. E quando você começou quando foi que você definiu, disse assim, eu vou querer atuar como mediador como profissão e vou empreender na mediação? A partir de que momento você tomou essa decisão e o que te fez não optar por advogar? Enfim, né? Como foi essa decisão? Pois eu sou um pouco resistente a essa ideia do mediador sair por aí vendendo os seus serviços. Eu acredito que, tal qual a mediação, que é um processo orgânico que vai se desenvolvendo naturalmente, eu penso que assim também deve ser a carreira do mediador. Ela tem que ir crescendo espontaneamente, diante de um fazer, de um bem fazer, que vai criando o caminho e as condições para que esse mediador chegue àquele lugar que para ele é o lugar desejado, que nós aí socialmente chamamos talvez de um lugar de sucesso. Então, eu deixei a mediação fluir na minha vida com a naturalidade que eu entendia necessário. Então, em momento algum disse que era disso ou para isso que eu queria viver. Hoje isso já me faz muito mais sentido do que me fazia naquela época. Mas eu penso que o caminho de deixar fluir na espontaneidade, tomando o rumo que tem que tomar diante dos acontecimentos que vão vindo, fizeram com que, para mim, fosse um caminho leve, com pouca necessidade de planejamento, mas nem por isso menos exitoso. E você ficou vivendo da advocacia? Como é que você traçou sua carreira? Assim, sua prática profissional? Eu transitei no início da minha graduação, e olha que consenso, né, doutora, em tribunal de júri. Foi aonde eu exerci por algum tempo a advocacia, mas em algum momento entendi que ou bem um ou bem outro, porque eu não iria talvez ter a capacidade, a condição de fazer com que os dois caminhassem da forma que eu era desejoso que caminhassem. E aí então optei pela mediação como esse caminho que eu te diria, a advocacia é contributiva, sim, importante na mediação, principalmente se falarmos aqui da mediação judicial. Mas eu quero te dizer que, para mim, hoje a mediação não necessariamente precisa ser exercida por alguém da área do direito. Inclusive, talvez às vezes melhor que não seja. Por que você pensa desse modo? Assim, você acha que
que outras áreas estão começando a migrar para a mediação e que você acha que teria importância também, né? Que a gente faz cursos, né? A gente vê outros profissionais, tipo psicólogos, administradores, né? Eu mesmo fiz a capacitação de vários engenheiros que começaram a trabalhar com mediação, que eu acho fantástico. A gente até tem uma percepção que os engenheiros não vão, né? Tem pessoas que dizem assim, não, os engenheiros não têm, são mais pragmáticos, não vão ter essa habilidade, e a gente vê o quanto eles têm. Então, assim, como é que você vê, né, essa expansão assim, de outras profissões para mediação e dos advogados, né, que tem cada vez mais, do mesmo modo que você teve esse contato na universidade, e isso te despertou, a gente percebe muitos advogados que acabam tendo esse despertar, porque hoje a mediação faz parte da grade, né, do curso, como não era antigamente, que antigamente nem existia, mas muitos TCCs, muitos mestrados, muitos trabalhos vindo, né, dessa linha de pesquisa, enfim. Então, fala um pouquinho sobre esse tema. Pois é, eu penso que a tarefa de mediar, ela exige um olhar muito sistêmico, né? Um olhar muito holístico. Temos que ter uma amplitude de todas as áreas para bem poder mediar. Não acredito que tão somente o direito nos traga a base, o conteúdo que nós precisamos dispor para uma sessão de mediação. Falo isso porque penso que, logicamente, a mediação está ali para atender pessoas, ser humano. E aí eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que, enquanto mediador, eu busco sempre ampliar os meus conhecimentos, mas eu preciso te dizer que, embora eu esteja há mais de 10 anos no caminho da mediação, pouco, muito pouco sei. A complexidade do ser humano, que é a matéria-prima da mediação, eu te diria que me faz pensar que eu sou um ignorante diante de tudo o que eu já conheço. Então, eu penso que nós, mediadores, temos que buscar nas mais diversas áreas, lógico que algumas com muito mais proximidade, como a psicologia, a sociologia, mas nós temos que procurar transitar por todas essas áreas para que a gente possa, de alguma forma, ter condições de atender o mediando não apenas na resolução do conflito. Isso é o que geralmente se coloca à luz, mas eu penso que nós temos que atendê-lo em muitos outros aspectos também, para além daquele ponto específico na vida dele que é o conflito. Assim, é realmente um desafio, né, para o mediador, porque ele está, eu acho que desse lugar de aprendiz, né, de vamos dizer assim, uma formação contínua, eu acho que realmente esse é o caminho. O mediador, ele não, a função dele não se basta, né, com um curso, com uma formação apenas. Realmente, eu concordo né, com você traz isso. Mas, de alguma forma, existe a necessidade de se começar, porque eu também vejo alguns mediadores que eles ficam tão em busca de estarem prontos para começar, que às vezes não acabam desistindo ou não se sentem prontos, porque na verdade a gente nunca vai estar pronto, né? Então, eu concordo com sua visão, mas a gente sempre fala assim, né? O quanto é importante o mediador ele começar e ao longo do processo ele fazendo os ajustes e está investindo nessa formação. Então, quando a gente fala justamente do empreendedorismo, é isso, né? No sentido do empreender pessoal, não só o empreender para a sociedade, né? O empreender pessoal na questão até muito do autoconhecimento. Porque eu vejo também como você fala sobre isso, né?
a importância do autoconhecimento na formação do mediador. Eu sempre estou falando disso. Que muitas vezes tem informações que não aprofundam esse tema. É verdade. Eu penso que o sucesso do mediador, inclusive, doutora, ele não necessariamente vai acontecer quando o mediador tem uma vasta agenda de mediações. Talvez sim, mas talvez não. Eu prefiro pensar que o sucesso de um mediador, ele é muito mais alcançado quando a mediação vem e transforma ele do que quando talvez ele tenha uma agenda repleta de sessões para fazer sem que aquilo faça algum sentido. Eu penso que a transformação, e essa para mim que essa palavra, esse peso que tem essa palavra, transformação, eu penso que é essa transformação que quando ela acontece no interior do mediador, a gente já pode dizer que toda a trajetória é de sucesso. Porque houve ali um surgir de um ser sintonizado com a mediação. E aí sim, eu acho que quando nós nos convencemos de que a mediação é um bom lugar e ela pode ser uma boa alternativa para os outros, porque dela já experimentei, é que faz sentido a gente ofertá-la. Penso que não temos por que oferecer aquilo que nós não nos experienciamos. Então, com isso, quero te dizer que, para mim, pelo menos, posso usar aqui apenas o meu exemplo, todo o trajeto que eu fiz na mediação é esse trajeto de permanente transformar. E é esse permanente transformar que tem me levado a, talvez hoje já poder dizer que empreendi na mediação e que dela já recebo alguns frutos que contribuem aí para as minhas necessidades, para aquilo que eu julgo precisar. Mas isso eu não quero dizer aqui, e de forma alguma, doutora, deixar de dar a importância para que o mediador tenha um planejamento, para que ele observe a importância do network, para que ele procure transitar no meio da mediação, para que possa também se tornar conhecido. Claro, cada um aqui vai usar as suas estratégias para ocupar o lugar que faça sentido dentro do mundo da mediação. Mas, de novo, se for para fazer mediação, penso eu dessa forma, sem aqui desrespeitar qualquer outro pensamento. Se for para fazer mediação, utilizando tão somente a técnica, para que isso possa gerar algum recurso lá na frente, diante do volume e não do volume mais qualidade, eu penso que aí é algo que não vai se sustentar. Eu penso que o mediador tem que ser esse cara que sabe que está nesse lugar, que aqui é o lugar dele, e diante disso ele vai procurar criar um contexto com os elementos que favorecem para que aqui ele possa permanecer. Queria dar boas-vindas, Thalita, Karina, Marilúcia, tantas pessoas maravilhosas chegando aqui, pessoal da comissão também. Sejam bem-vindos. Eu concordo com você, Dorval. Acredito que não só, né, a função de mediador, mas eu acho que toda aquela função que a gente vai exercer que não é verdadeira e que o objetivo está apenas, né, na busca do sucesso, do dinheiro, né, desse lugar, eu acredito que não se sustenta ao longo do tempo. A gente vê isso acontecer com tantas pessoas, né? Eu acho que para realmente a pessoa ter vamos dizer assim, construir esse caminho com autenticidade, com verdade, com inteireza, eu acho que é muito importante ela ter
concordo. Ela precisa ter esse, como se esse sucesso ou a conquista de algo é uma consequência do caminho e não o Isso, objetivo fim. isso. Exatamente. Eu Temos vou a te fazer mesma uma, percepção. eu vou te fazer uma analogia aqui. Uhum. Eu não posso pensar que nós, mediadores, ainda tenhamos o hábito de entrar numa mediação pensando em ter que chegar a um acordo, como Sim, se esse fosse o lugar fim. Não faz nenhum sentido, né? Tal qual essa construção que vai acontecendo suavemente, de forma orgânica durante a mediação, pode sim levar a esse lugar de acordo. Eu penso que também nós, mediadores, que objetivamos fazer uma caminhada também em busca do sucesso, entendamos que ela é um processo natural. sim, Não adianta ser forçado, as coisas vão caminhar de acordo na forma e no tempo que precisam caminhar para nos levar a esse lugar de destaque. Então, o sucesso, seja ele no significado que for para cada um de nós, porque cada um, cada um tem que pensar de um jeito. exatamente, né? Cada um denominaria Exatamente. aí uma forma de sucesso diferente, embora todos atuando na mediação. Eu penso que esse lugar, sim, pode ser encontrado tranquilamente por todos nós, Sim. independentemente do que esse sucesso signifique. Com certeza. É claro que a gente percebe, inclusive tem, né, muitos alunos que às vezes eles se sentem um pouco perdidos, né, não identificam às vezes o que os motiva. Então eu acho que existem várias ferramentas e várias formas, né, dos mediadores terem ajuda, né, com diversas ferramentas. E aproveitando isso para falar dessas opções todas, né, que os mediadores têm, o que você chegou a exercer a mediação judicial ou foi logo para extrajudicial? E você começou atendendo todas. Hoje você atende todas as áreas, começou atendendo todas as áreas, você é aberto a atender qualquer mediação que chegue. Como é que você delineou, né, a sua área de trabalho, assim, né, o seu foco? Sim. Doutora, a minha grande experiência e a maior experiência que eu tive sempre foi na mediação judicial, né? Até Sim. por ter tido essa juíza que comentei no início do nosso bate-papo como uma grande incentivadora, acabei Uhum. por muito tempo ficando restrito a um trânsito dentro da mediação judicial. Uhum. Foi um momento e foi uma trajetória de muito enriquecimento, porque eu digo que com todo respeito aqui na analogia que vou usar, mas talvez o Poder Judiciário seja o SUS da mediação. A Uhum. mediação privada, a gente esteja num apartamento privado, né? Então, esse SUSão da mediação, que é o Poder Judiciário, onde você tem pauta, onde você tem que produzir, onde você tem um tempo determinado para ser cumprido, porque depois já tem mais alguém esperando ali fora da porta, faz com que você aprenda muito. Então, ter passado pela mediação judicial foi riquíssimo, no sentido de entender que há um sistema, que a mediação foi, de certa forma, cooptada por esse sistema, adaptada às necessidades da instituição, e ali funciona daquela forma. Com um Uhum. viés que não nos cabe dizer se é melhor ou pior, certo ou errado, mas com um viés que, por hora, destona muito dos meus princípios dentro da mediação, que é: o importante é chegar ao acordo, vamos diminuir acervo de processo, temos mais tantos jurisdicionado para atender, bora, vamos produzir, vamos tocar. Esse foi um momento da minha vida. Com a evolução, os passos que a gente falava há pouco dessa caminhada que cada mediador vai fazendo, eu entendi que eu precisava respirar novos ares, novos aprendizados, e por isso acabei me desligando praticamente de forma total do Poder Judiciário, e hoje trabalho muito mais no campo da mediação extrajudicial, né? É uma área tal qual o fórum muito rica de experiências.
até porque me deparei com um volume de trabalho que eu, por hora, nem acreditava existir. Fui surpreendido e surpreendido de uma forma positiva. E mais, com uma grande vantagem. Eu me sentia pela primeira vez fora da caixa e com condições de trazer para aquelas sessões que eu iria presidir algo além do que o sistema me permitia em trabalhando no fórum. Então, a mediação extrajudicial foi como um desabrochar. Eu consegui ampliar um pouco mais a minha forma de atuar, dedicar mais tempo e, com isso, ter aquilo que talvez comercialmente aí ou socialmente se fala, ter mais êxito dentro de um contexto social. Para mim, como pessoa, aí inquestionável. Aprendo e aprendi demais com a mediação extrajudicial. A ponto de hoje, olhando os dois sistemas, pelo aprendizado que tive em ambos, faz muito mais sentido para mim hoje a mediação extrajudicial. Mediação fora do Poder Judiciário. Acredito que estão ofertando um serviço um pouco mais cuidadoso do que aquele que é ofertado hoje pelo poder público na via judicial. E quando você começou, você atendia em várias áreas? Hoje você tem o foco em uma área específica ou atende diversas áreas da mediação, Durval? Lógico que dentro do Poder Judiciário não se tem muita escolha, né? Os processos vão crescendo e o que vier você acaba mediando, salvo aí alguma possibilidade, às vezes, de pedir uma matéria em especial. Na mediação extrajudicial, na mediação privada, eu optei, porque anteriormente ao direito eu tenho uma formação em ciências contábeis. Então, gosto também dessa área de cálculos, etc. E aí vi na mediação imobiliária um nicho de mercado que eu gostava e que eu entendia que eu tinha boas condições técnicas para atuar. E eu acho que esses 3 pontos devem ser considerados por algum mediador ao fazer a escolha. Então, atuando no direito imobiliário, e aqui nós temos um estado que, felizmente, tem algumas cidades importantes nesse sentido, como, por exemplo, Balneário Camboriú. Então, há um mercado bastante propício. Consegui me solidificar e hoje, praticamente, toda a minha atuação está nesse segmento. Na mediação imobiliária? Na mediação imobiliária. Ah, interessante. Mas antes de você definir por imobiliária, você atuou no extrajudicial em outras áreas? Atuei sim. Ainda atuo em algumas outras ações, sejam judiciais ou extrajudiciais. Como eu disse, judiciais, casos muito específicos. Mas uma outra área que eu gosto muito é a área de inventário. Eu acho que são mediações riquíssimas. Você tem ali uma amplitude de trabalho enorme, né? E são mediações que, com certeza, penso que dificilmente não, exigem muitas sessões. Então, você vai passar quase que por uma mediação com um histórico de toda uma família, de muitas vivências, de muitas trocas. E isso tem tudo muito amarrado, né? E no desenvolvimento de qualquer família, né, quem de nós não sabe, né, vai ficando alguns nós, né, por esse caminho. E que aí essa mediação do inventário, então, vem e meio que tem que visitar esses lugares para poder desatar esses nós, para que a continuidade aconteça. Porque eu não vejo que na mediação de inventário haja um acordo. Não é um acordo. É um dizer, ok, vamos permanecer caminhando juntos, né? Porque família não tem como separar, vão ter que continuar. Apenas pararam ou diminuíram o ritmo por algum momento para poder olhar para esse conflito. Mas depois de superado isso que chamam de conflito, que eu não sei se é exatamente bem isso, volta-se a caminhar. E eu acho que essa é a grande magia da mediação.
nos casos de inventário. Então, eu sou uma pessoa que aprecio muito as histórias das pessoas, né? Quero saber de onde você vem, o que fez sentido na tua vida, por que estás nesse lugar, se esse lugar te está bom, se tens desejo de ir para algum outro lugar. É algo meu, nato, que eu gosto de saber daqueles que me rodeiam. Então, ao entrar numa mediação de inventário, esse costurar meu e do mediador, meu e dos mediandos, mediador e mediandos, vai se fazendo de uma forma que quando chego lá no final, naquele momento em que se celebra o aspas acordo, que eles então se aceitam enquanto diferentes e continuam na caminhada, eu tenho dificuldade de pedir licença para sair, porque já estou entrelaçado com eles também. Já fizemos muitos pontos juntos. Então, aí eu preciso voltar a mim e dizer, olha, é momento de deixar esse pessoal continuar, porque tem outros lá esperando, né? Vamos voltar. Então, eu acho que isso é um grande barato da mediação, porque enquanto eu acho que estou, e isso na pura ignorância, né, doutora Rosane? Quando eu acho que estou ensinando ou auxiliando alguma coisa durante a sessão, eu estou sendo muito mais ensinado e auxiliado. Sim, Sempre digo, toda mediação me transforma um pouco. E eu procuro entregar o meu melhor para receber o melhor deles, para que possamos todos sair aí transformados para algo um pouco melhor, né? Se é que é possível. eu concordo perfeitamente. Eu acho que é justamente isso, né? Você tem até uma frase que eu faço, que eu fiz para o Dia dos Mediadores, que eu digo assim, né? Você transforma o outro transformando a si. E é mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico vendo, né, a necessidade de muitos mediadores que querem, né, se dedicar a esse tema, viver desse tema, e tem muitas vezes dificuldade, nem todo mundo às vezes tem essa facilidade, ou, enfim, em fazer com que ter, né, casos de mediação ou ter clientes de mediação, e às vezes não conseguem uma remuneração adequada o suficiente para se manter até atuando na mediação. E aí acabam desistindo porque precisam sobreviver ou precisam, né, enfim, pagar as contas. E então a gente sempre faz uma ponderação entre o tanto do apaixonamento pelo método e saber o quanto ele é transformador, enfim, e ao mesmo tempo o dado da realidade, né? Que é essa questão de como fazer essa migração, como sobreviver, como aumentar, né, essa possibilidade. E aí, escutando também sua história exitosa nesse sentido, eu acho que vai inspirar também muitos mediadores que estão aí escutando, de ver que é possível, sim, né, trilhar um caminho na mediação extrajudicial, porque justamente as lives são nesse sentido, né, de trazer histórias que inspirem e não façam muitos mediadores que gostam, que amam o que fazem, que são comprometidos com esse caminho e que desistam por, às vezes, né, escutar a opinião de um, de outro, mas que vejam a partir de outras histórias como a sua, que é possível, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim de como foi, né, esse início com relação até honorários, se houve dificuldade, né, na cobrança desses honorários, como é que você fez, para justamente dar essa luz, vamos dizer, né, aos mediadores que estão escutando e que às vezes se sentem desestimulados. Imagina, não quero aqui servir de exemplo para alguém, apenas se tiver algo que seja contributivo, poder entregar. Doutora, eu penso que talvez nós, mediadores, temos uma grande parcela de responsabilidade sobre essa frágil remuneração que nós, mediadores, oferimos. Eu digo isso porque somos pouco organizados. E uma das funções, um dos objetivos que eu quero com Mediadores Brasil é fazer nós nos conhecermos melhor, sabermos quem somos,
para que juntos possamos buscar algumas coisas que individualmente nós não vamos ser exitosos. Não conseguiremos. Temos que temos que nos unir enquanto classe. Então, quando eu vejo tantos mediadores entregando para o Poder Judiciário um trabalho de forma gratuita, tal qual eu entreguei por muito tempo, é inevitável que surja uma pergunta se isso é construtivo. Se é necessário que seja gratuito. Porque, honestamente, eu acho que é cômodo para a instituição que assim o seja, mas não é cômodo para quem precisa ir ao fórum trabalhar um trabalho pesado, mediar não é um trabalho fácil. Sai de lá, precisa pegar ônibus, voltar para casa, chega em casa, precisa ter pão para comer na mesa. Pão na mesa para comer. Por que estamos fazendo de graça? Eu não consigo e não vão me convencer de que o Poder Judiciário precisa que o trabalho do mediador seja gratuito. Tem recurso mais que suficiente para se pagar o mediador. Então, eu entendo que um dos caminhos para que nós possamos fazer o que queremos fazer e gostamos, que é a mediação, é nós começarmos a nos unir e, como talvez primeira grande tarefa, exigir que o trabalho do mediador judicial seja remunerado. E essa é uma condição sine qua non. Por que a instituição não pode pagar o mediador? A partir desse momento, eu acho que a gente começa a criar uma identidade de classe. E essa identidade de classe é necessária para que nós possamos ter, inclusive, um olhar de valorização para a mediação. Porque me parece que, infelizmente, por vezes, o olhar é de que, porque é de graça, não é bom. Então, eu, além de achar um absurdo o mediador judicial não ser remunerado, eu, inclusive, digo que isso prejudica o próprio Instituto da Mediação. Por que não é paga? Por que se o oficial de justiça vai até o cidadão levar a intimação, ele vai ser remunerado para isso. O juiz, para julgar, vai ser remunerado. O servidor que recebe o jurisdicionado na porta do fórum recebe. Por que o mediador não recebe? Qual é a lógica disso? Né? Então, precisamos nos organizar para exigir alguns direitos. E eu acho que a partir do momento em que nós chegarmos à remuneração no Poder Judiciário, nós podemos começar a pensar em organizar também uma remuneração nas câmaras privadas, na mediação individual, né, na mediação aí que eventualmente uma pessoa vai fazer aqui ou acolá, por ter um determinado nome. Eu acho que isso é necessário, a gente precisa regulamentar isso. Do jeito que está muito bom para alguns, mas não para os mediadores. A gente já existem alguns tribunais que já começaram a remunerar, fizeram, né, a tabela, até aqui mesmo, né, o tribunal aqui começou a fazer a remuneração a partir das partes, né? Então, as partes pagam os mediadores a partir, né, com referência nessa tabela. Mas a gente sabe que a gente precisa ainda, aqui, Davi, inclusive, está falando aqui, alguns tribunais já remuneram os seus auxiliares de justiça. Obrigada, Davi, pela participação. Nilva também, Nilva Ferreira, mandando, dando aí que um alô também para todos. Ele fala que alguns tribunais já remuneram seus auxiliares de justiça, mas precisamos avançar. Para mediador se preparar emocionalmente, precisa de preparo, sofre desgaste e que seja além da tabela mínima, né, do CNJ, né? Que é quando eu tenho dado vários pontos da justiça gratuita. A gente eu sabe que tenho temos vários... que avançar, né?
E uma eu outra tenho. coisa também, desculpe te interromper, Doval, mas Imagina. é importante também que o mediador extrajudicial, que é uma coisa que é uma percepção minha, que ele também deixe de usar o CNJ como referência do seu trabalho só. Então, assim, ele não é para usar a tabela do CNJ como referência do trabalho dele, né? O trabalho do mediador extrajudicial, a gente vê inclusive isso em outros países, o mediador ele precisa se dar conta do valor que o seu trabalho tem, que agrega, e do quanto isso tem né, tipo assim, é algo que tem um valor para o outro que ele está entregando. Então, às vezes o mediador, eu sinto um pouco isso, não sei se você sente, mas eu vejo mediadores às vezes com um certo constrangimento em cobrar ou em ser bem remunerado, como se tivesse ligado a uma filantropia. Claro que existe um benefício enorme com a mediação e dá uma gratificação de alma, vamos dizer assim, né? Sim. Trabalhar com mediação, mas assim, o que você acha que tem que faz com que os mediadores às vezes não tenham essa valoração e que fique a gente, né, tenha essa referência assim da mediação judicial, né? Fale um pouquinho aí sobre o que você pensa disso. Bom, claro que a gente já vê alguns movimentos, né? Voltando um pouquinho aqui só para finalizar nessa questão da mediação judicial. Lógico, a gente já vê alguns tribunais Sim, fazendo movimentos de remuneração, ainda que com, no meu entendimento, algumas distorções, né? Ah, pago 10 para os casos com acordo e 5 para os casos que não tiver acordo, né? Como se o trabalho do mediador pudesse ser medido dessa forma. Acredito que, embora alguns estados também já estão dizendo, olha, jurisdicionado, são vocês que vão pagar os honorários do mediador, eu continuo entendendo que, como política de incentivo aos meios consensuais, todos os casos deveriam ser arcados pelo poder público. Nós não estamos só falando da diminuição de um processo. Uma mediação bem feita é uma mudança de uma cultura. A cultura de que o terceiro tem que resolver o problema. Então, eu acho que esse investimento precisa ser feito. E tem que ser uma remuneração, sobretudo, digna. Para mim, essas tabelas que estão aí impostas nos valores que estão, não posso entender como de remuneração digna. Não consigo ver dessa forma. Acho que ainda estão muito aquém de remunerar de forma adequada. Né? Então, também sou um pouco crítico a esses valores. Acho que temos muito aí que avançar. E aí, quando você diz, talvez temos que deixar de olhar tanto para o CNJ na mediação privada, concordo plenamente contigo. Se o bom senso nos mostra que essa tabela está defasada, por que vamos, inclusive, replicá-la numa mediação privada? Eu penso que, pelo menos lá, eu, Henrique, tenho que vender o meu serviço de acordo com um valor que eu entendo adequado para o que eu possa oferecer. E talvez o meu valor seja inferior que o seu, mas é o meu valor. E eu não vou seguir para isso o parâmetro que foi criado, inclusive por uma instituição que eu não entendo que usufrui a mediação na potência que ela oferece. Porque desvirtuou para atender outras situações. E está tudo bem, como já falamos. Mas não vou poder buscar lá o referencial do meu trabalho aqui, quando eu não estou vinculado, eu não estou dentro da caixa na mediação privada. Eu tenho todo um outro espaço de trabalho. sim. A gente já está, né, se caminhando para o final. Vontade que dá é ficar 2 horas, viu? Verdade. Bater Porque a papo gente. com baiana sempre vai ser muito Oh, bom, né? meu Eu Deus! adoro esse estado aí, viu? É o meu estado predileto para eu poder fugir quando eu tenho alguns dias de folga. Que maravilha! Quando vier, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Quem sabe a gente faz um evento aqui juntos, né? Tem um ano aí pela frente, quem sabe, né? Nossa, eu estarei super, super feliz aí em poder visitá-los e combinarmos alguma coisa aí de algum evento, claro. Vai Pode ser contar um comigo. prazer enorme.
Aí, Roberta está dizendo, venha conhecer o Pará. Roberta também quer que você vá para o Pará. Já conheço, adoro o Círio de Nazaré, já fui nele, inclusive. Mas nosso Brasil é lindo demais, né? Ainda bem que a gente voltou a poder ir para os eventos e os encontros presenciais, né, E eu Doval? fico muito feliz aí de ver você nessa função, nesse cargo e colocando aí a mediação como um tema dentro da OAB, né? Eu vejo e sempre digo, para mim, toda mediação, e não é porque sou advogado, não é mesmo. Falo aqui enquanto mediador. Para mim, toda mediação ela flui muito melhor quando nós temos ali pessoas amparadas por alguém do conhecer jurídico, por algum advogado. E acho que a mediação flui de uma forma muito mais tranquila. O mediador não pode, de forma alguma, dar orientação jurídica. Então, quando eles estão desassistidos, a gente às vezes percebe que a coberta não pode ser aquela e fica difícil de explicar. E essa função é magistralmente, então, ocupada pelo advogado na mediação. Por isso, para mim, tanto o advogado quanto o mediador têm os mesmos assentos nessa roda de conversa chamada mediação. É um desafio mesmo, né? Para mudar nesse mindset. A gente está falando, né, dessa mudança de mindset mesmo. Mas a gente sente avanços, né? Eu percebo Grandes avanços. desafios são para grandes mulheres, hein? Vá tranquila que vamos chegar nesse lugar. Para grandes seres humanos. Por isso que estamos aí na mesma jornada. Porque eu sempre digo, né? É muito bom quando caminhamos juntos, né? Porque cada um fazendo do seu jeito, com o seu diferencial, com o seu olhar, naquilo que acha que é mais confortável para si, mas somando esses esforços, né? Para que a gente possa avançar em menos tempo e possa fazer com que essa cultura se implemente, né, de uma forma bem efetiva na nossa sociedade. Porque eu digo aos advogados, vai chegar o dia que o mediador vai dizer, nossa, você não tem mediação aqui. E vai ser o Isso, inverso. Vai ser o isso, inverso. isso mesmo. Que chegue logo esses tempos, né? O que pelo menos nós, né, possamos deixar aí boas sementes plantadas para que os nossos filhos encontrem essa floresta em breve, né? Amém. Com fé em Deus. Isso. O pessoal está falando aqui, ó. Precisamos encontrar para conversar. Ricardo Dornelles, ó. Ricardo Dornelles, quem está falando é Nilva. Nilva, Ricardo Dornelles é uma referência na mediação para todos nós, um dos desbravadores da mediação no nosso país. Isso. Manda um abraço para ele é um querido. Manda um abraço para ele, para mim, por favor, Nilva. Aqui o pessoal falando para você no Delta do Parnaíba, venha conhecer o Piauí, também quero. Enfim, o Olha pessoal está querendo só. que você rode o Brasil aí, viu? Olha, pessoal, pode ir no Mediadores Brasil e fazer convite que para viajar é comigo mesmo, tá? Tô indo. Durval, que prazer enorme. Pena que passa tão rápido. Nossa, eu queria muito assim que você trouxesse, né, algumas considerações finais ou sugestões ou alguma mensagem que você queria dizer para o mediador, principalmente para o mediador extrajudicial que está entusiasmado com a mediação, ou que está começando com a mediação, então aquele advogado que cansou de advogar no contencioso e disse, não, eu quero ir para o consensual, eu quero trabalhar com mediação, né? Para o que você poderia, né, falar para esses mediados. Aqui, ó, Davi está dizendo, doutora Rosane, convido o mestre e professor Alessandro Mendes para uma live. Tá certo, tá anotado aqui sua sugestão. A gente vai fazer outra live, então. Bora, né? Quanto mais, melhor. Sim. Pois é. Eu encerro, então, a minha participação nesse bate-papo gostoso que, como realmente dissestes por mim, adentraríamos a noite aí conversando.
E até o pedido, então, dizendo a esses mediadores que estão começando essa jornada, que não esperem nela de forma tão rápida o sucesso financeiro. Esse, ele há de chegar, mas tal qual as outras profissões, tem um caminho todo para chegar até esse ponto. Eu peço para apreciar a caminhada, que cada mediador, que cada novo mediador que começar os primeiros passos, lembre-se de apreciar a caminhada. Ela vai fazendo cada vez mais sentido. E é esse caminhar, com esse sentido, que nos faz sempre não precisar chegar a um bom lugar. É já se sentir nesse bom lugar. Porque esse é o lugar possível nesse momento. Então, cada passo tem a sua importância. Desfrute, curte, aproveite, leve a meditação como algo leve. Lembre-se que temos que ter a técnica, mas também temos que agregar a ela muitas outras informações e, sobretudo, uma dose de sensibilidade. E com essa sensibilidade, a gente vai aproveitando cada passo, cada momento dessa jornada que escolhemos para, eu não diria para trabalhar, porque não é um trabalho, né? Uma missão, Que, né? que escolhemos como missão. Perfeito, perfeito. Excelente, excelente denominação. É como eu me Obrigado, sinto prof. também. Que bom. Obrigado, doutora. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por esse bate-papo. E eu espero que seja o primeiro de realmente muitos outros encontros aí que a gente faça pelos caminhos da vida, né? Oh, eu que agradeço, Durval, né, pela sua generosidade em estar aqui compartilhando suas ideias. Eu acho que você trouxe pontos assim muito relevantes, alguns valores e crenças que eu também tenho. Então, eu fico muito feliz em ver, né, que você pensa e acredita, né, nesses pontos que eu também acredito. E tem um pessoal falando aqui também, que está começando, agradecendo o incentivo, perguntando se conhece a Casa da Mediação em Porto Alegre. Sim, do Dornelles, sempre fala, ainda vou conhecer, não conheço não. Então, queria agradecer a presença de todos. E é como ele falou mesmo, né? Aproveitar o caminho e fazer com amor aquilo que a gente faz, porque quando a gente fala empreender, o pessoal às vezes até brinca, né? Eu digo assim, é um empreender em si, né? E com o outro. É um empreender com alma, né? É Com isso. propósito. Isso faz toda a diferença, É né? quando Na se vida da descobre que gente. o eu é o outro e o outro sou eu, né? Aí tudo vai, Isso, né? isso. Com esse olhar sistêmico e esse Isso. olhar. E eu sempre digo, o universo conspira. Quando o propósito tem amor, quando você faz aquilo com técnica, com amor, o universo ele vai deixando com que tudo flua e esse retorno financeiro, o caminho vai se abrindo de algumas portas, quando a gente menos espera. Então, eu acho que isso tudo está em sincronicidade, é nisso que eu acredito também. Então, foi um grande prazer, meu querido. Espero estarmos juntos novamente, tá? Até breve. Até breve. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima segunda com mais uma live aqui, um convidado especial que vai estar conosco. Obrigada a todos. Tchau, tchau.